Olá, turma do nono ano, né? Então vamos dando continuidade aqui ao nosso material sobre reprodução, né, sexuada. Então na aula passada nós vimos a reprodução assexuada, né? Pergunto a vocês qual a principal diferença do tipo de reprodução assexuada para sexuada, né? Então vocês viram com a reprodução assexuada a reprodução mais simples, não é? Existe é, pouca divisão de material genético, né? Então, vamos entrar agora na reprodução sexuada, beleza? Então, vamos lá. Então, dentro da reprodução sexuada, né? Então, o que significa? Então, consiste na união de gametas masculino e feminino, formando o zigoto que dará origem a um novo ser, né? Então, diferente da reprodução assexuada, na reprodução sexuada a gente precisa, não é, de um parceiro sexual diferente para a gente poder conseguir ter uma reprodução completa. Beleza? Então há uma necessidade de um parceiro sexual para poder haver a reprodução, né? Então é uma característica dos seres vivos. A partir dela, novos indivíduos serão gerados e assegura-se uma perpetuação da espécie, né? É por meio da reprodução que as informações genéticas são transmitidas entre geração e geração. Então, cada indivíduo originado herda o material genético do seu progenitor, né? Então, diferentemente da reprodução assexuada, onde a gente tem que o material genético das suas células filhas são completamente iguais, né? Então a gente chama de clones da reprodução assexuada. Já na sexuada a gente ocorre uma divisão no material genético, né? Como também uma diferenciação entre essa união desses materiais genéticos, formando um novo ser, né? Totalmente diferente, né? Apresentando umas características herdadas, né? Mas ainda consiste em ser um indivíduo totalmente diferente, né, da sua célula mãe. Então é o seguinte, dentro da reprodução sexuada, a gente obtém duas formas de se obter. Uma pela produção de gametas e outra por fecundação, que é o mais comum dentro da reprodução sexuada entre indivíduos, né, diferentes. Então, nessa primeira etapa da reprodução sexual, a gente tem por meio da meiose, não é? Então, os animais, os gametas são formados durante a meiose, nas gônadas masculinas e femininas. Então, os gametas são haploides, não é? Deixa eu pegar aqui. Então, os gametas são haploides, onde a gente tem aqui uma divisão do nosso material genético, não é? A gente tem aqui mais uma divisão onde a gente vai gerar células filhas, não é? Com material diferente do material da célula mãe, né? Então, a partir, né, dessa diferenciação entre as células que você recebe, né, do seu pai e de sua mãe, né, a gente pode caracterizar como uma etapa, né, da reprodução sexuada, não, né? Então, a característica importante, né, de alguns seres, né, existem alguns seres que se reproduzem ainda por meiose, que eu vou explicar mais à frente, né, que a gente pode conseguir entender muito melhor. Então vamos lá. Dentro da fecundação, então, o que é a fecundação em si? Né? Consiste na união entre o gameta feminino e o masculino, onde a gente tem aqui, né, número N do gameta feminino que recebe da sua mãe e o número N que você recebe do seu pai, né? Então essa fecundação ela pode ser interna ou externa. Como assim? Em algumas espécies, né, a fecundação pode ser interna, no caso dos mamíferos, né, onde a gente há o ato da cópula, que a gente chama dentro da fecundação. E na externa ocorrem alguns animais aquáticos, né, que é onde a gente tem a depositação de ovos, aí o macho vai lá e deposita seus espermatozoides livres no meio ambiente e eles vão lá e conseguem fecundar o óvulo da fêmea, né? Então, o zigoto ou célula ovo é o resultado da união entre os dois gametas, originando uma célula diploide, né? Então, como eu disse, a união entre N do seu pai e N da sua mãe, a gente vai originar você, que no caso é chamado de célula ovo ou zigoto, né? Com seu número de cromossomos 2Ns. Beleza? Então, com isso, os descendentes apresentam características de cada progenitor, né? Então, quando a gente representa características, né, eu posso diferenciar entre eles, pode ser direto ou indireto, né? Vamos ver mais um pouco à frente.
Seu material genético é constituído por metades dos cromossomos de origem materna e outra metade de origem paterna, né? Como eu falei. Então, para que haja, né, que possa haver uma reprodução sexuada, tem que haver a união entre o gameta feminino e o masculino. Beleza? Então, né, a gente, como eu falei, tem que ter o gameta feminino ou masculino, mas dentro da própria reprodução sexuada a gente pode ter diferenciações entre esses meios de reprodução, né? Como eu falei, algumas espécies se reproduzem de maneiras diferentes, mas dentro do mesmo padrão de reprodução sexuada, né? Então, dentro dos indivíduos, né, podemos citar os indivíduos chamados de monóicos e os indivíduos dioicos. O que significa os monóicos? São os indivíduos que têm os dois sexos, né? A gente chama normalmente chamado de hermafrodita, né? Onde a gente tem o indivíduo que vai apresentar tanto o órgão feminino como o órgão masculino, né? Então eles independem de um, né, de um dimorfismo sexual, né, que a gente chama, né? A gente tem aqui os indivíduos dioicos, né, que a gente possui sexos separados. A gente tem o macho com características diferentes da fêmea, né, em alguns casos, que a gente tem o dimorfismo sexual, né, e a gente tem também o ato da cópula, que a gente pode observar aqui, né. Então, no caso aqui do dimorfismo, a gente tem a diferença entre os pavões, né, que a gente tem o pavão macho que exibe sua cauda, né, enquanto a fêmea apenas para apreciar. Então, a gente tem uma diferença entre o macho e a fêmea, beleza? Monóicos, dos dois sexos, e dioicos, sexos separados, beleza? Vamos lá. Então, dentro da reprodução desses seres, né, a gente tem os primeiros, né, seres que a gente chama de micro-organismo, né? Então, como é que dá a reprodução desses seres? Então, a gente lembra lá da meiose, beleza? Que a gente tem o método de divisão binária, né? Ocorre em algumas algas, beleza? Em a maioria dos seres micro-organismos, né? Então, a gente tem uma célula-mãe que vai se dividir, né, formando dois núcleos e se separando, formando dois indivíduos, não é, com o mesmo material genético. Dentro né, de micro-organismos, a gente tem também a conjugação. A conjugação ocorre de um método parecido, mas a gente tem um macho e uma fêmea, né, onde a gente vai ter um órgão copulador, não é? A gente tem aqui uma sonda, pode ser chamada de sonda, né, que cria tipo um canudo, uma conexão entre o parceiro e que acaba depositando seu material genético e assim os dois saem, não é, fecundados, os dois saem, não é, com o material genético trocado. Beleza? Isso ocorre em micro-organismos, né? Em fungos, né, para que a reprodução aconteça, as hifas especializadas formam frutos de frutificação. O que são as hifas? É nada mais do que, né, a parte interna desse chapeuzinho aqui dos fungos, né, que a gente chama de cogumelo, beleza? Então, essa parte interna aqui do chapeuzinho, eles formam esporos, né? Então esses esporos aqui nada mais é do que microsementes, né? Então formam esses esporos que ao caírem no chão formaram novas hifas, né? A gente tem aqui esses exemplos aqui, ó, formam novas hifas e essas hifas vão crescendo e chegam no período de reprodução, né? Que onde ocorre a reprodução sexuada é quando essas duas hifas se tornam praticamente adultas, né? E cada uma vai poder fecundar a outra, né? Então, micélios